Bom, e o ministro do Supremo, Dias Toffoli, ignorou o recurso da Procuradoria-Geral da República, que considerou privilégio o ingresso do ministro Alexandre de Moraes como assistente de acusação no caso do aeroporto de Roma. Toffoli manteve a restrição ao vídeo do desentendimento entre Moraes e os integrantes da família Mantovani. O ministro relator do inquérito deu à Polícia Federal o prazo de 5 dias para indicar um perito para acompanhar o acesso da defesa ao vídeo que registra o episódio. De acordo com a decisão de Toffoli proferida nesta quarta-feira, os representantes da família Mantovani só podem ver o vídeo dentro das dependências do Supremo. Ana, mais uma imposição aí de uma restrição. O primeiro-ministro Dias Toffoli impôs o sigilo das imagens. Agora, em relação à defesa, o ministro Dias Toffoli disse que a defesa, o advogado dos 3 acusados só pode acompanhar essas imagens com a designação de um perito, que vai ser nomeado pela Polícia Federal no prazo de até 5 dias e nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, as imagens continuam aí numa aura de mistério. Por que será? Por que será? E esse perito que vai autorizar, né? Imagina você ser acusado de alguma coisa e você não ter acesso a um importante material daquele processo. E esse perito que será indicado, ele então vai garantir que as imagens não foram editadas, que as imagens estão íntegras, do jeito que elas vieram da polícia italiana, mesmo que a polícia italiana tenha dito, né, que foi levemente o óculos, bateu levemente no óculos do filho do ministro, nós vamos ter que continuar engolindo os óculos voadores do desenhinho do jornal o Globo. É isso? É um absurdo isso, Paula. É um absurdo isso. E onde está a OAB para agora defender o direito que está muito bem estabelecido no na nossa Constituição, no devido processo legal, de acesso a esse material. Não vamos esquecer também esse imbróglio todo, tudo isso desde o dia 14 de julho e essa alimentação dessa história toda desde o dia 14 de julho pela imprensa, inclusive com direito aos desenhinhos dos óculos voadores, né? E o filho do ministro pequenininho, parecia que tinha 12 anos, tudo isso para encobrir o nós derrotamos o bolsonarismo, dito pelo ministro Barroso num palanque político de políticos, ativistas e militantes que odeiam o presidente Bolsonaro, mas foi lá o ministro Barroso, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, uma corte que deveria ser constitucional, pegar o microfone e dizer: derrotamos o bolsonarismo. E foi tão grave essa fala que essa cortina de fumaça da Itália, ela teve que ser alimentada até hoje. Só que eles não acharam que nós aqui, o jornalismo independente, cidadãos nas redes sociais, parlamentares no Congresso, fossem pedir acesso, mostrem as imagens. Vamos ver se a República, de fato, quase foi derrubada no aeroporto de Roma, na Itália. E aí agora não vamos ter acesso às imagens, assim como não vamos ter acesso às imagens do Pearl Harbor de 8 de janeiro. É um estado de exceção. Silvio, quero te ouvir, mas vou só acrescentar mais uma informação a esse assunto. Ontem, o advogado Ralph Tortman, que representa então os 3 investigados envolvidos nesse caso, ele apresentou um relatório do perito que foi contratado pelos investigados e que afirma então a necessidade da defesa de ter uma cópia do material para análise e, claro, para produzir a sua defesa legal, que até agora, então, eles foram privados, né, desse material que só pode agora, segundo o ministro Dias Toffoli, ser revisitado dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal após a indicação de um perito pela Polícia Federal para acompanhar a exibição das imagens.
A pergunta que fica depois desse comentário muito bom, completo da Ana Paula, o que ele teme? Qual é o grande medo, temor do ministro Dias Toffoli em relação a essas imagens que poderiam simplesmente elucidar o caso? Então, quando você não consegue provar que houve uma agressão, e a Polícia Federal, em seu relatório, a Polícia Italiana, em seu relatório, deixaram claro que não é possível comprovar uma agressão, é porque ela não aconteceu. Simples assim. Vamos aos fatos. Não houve agressão, não houve o sopapo no filho do ministro Alexandre de Moraes, de 27 anos, não houve o óculos voador, segundo os quadrinhos, né, aquela tirinha do jornal O Globo, não houve a hostilidade com uso físico, emprego físico, conforme alguns colunistas da velha imprensa se anteciparam até o relatório da Polícia Federal e disseram que as imagens mostravam que houve essa agressão. Nada disso aconteceu. Tudo isso é uma grande narrativa que foi criada justamente num período crítico para o Supremo Tribunal Federal. Porque o ministro Luiz Roberto Barroso, àquela altura, havia cruzado a linha constitucional e poderia, como foi denunciado por um grupo de senadores da oposição no Senado, cruzou a linha e participou de uma atividade político-partidária, o que é vedado pela lei do impeachment. Ele estava num palanque da União Nacional dos Estudantes, controlada pelo PCdoB, ao lado do ministro Flávio Dino, militante do PCdoB, ao lado da presidente do PCdoB, do deputado Orlando Silva, afrouxou a gravata, à vontade, microfone em riste, e contestado por uma plateia de estudantes, ele disse: eu sou um de vocês, nós derrotamos juntos o bolsonarismo. Foi o recado que ele disse a essa militância. Isso se configura em atividade político-partidária. Aliás, foi o primeiro ministro de uma corte superior a participar de um evento desse desde a década de 1930. Então, isso criou um grande problema, principalmente pelo fato de que a ministra Rosa Weber estava prestes a se aposentar e ele assumiria a Corte Suprema do Brasil. Imediatamente, o ministro Alexandre de Moraes se envolveu no entrevero ao lado do seu filho, com 3 brasileiros da cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior paulista, no aeroporto de Roma. E tudo foi filmado pelo circuito interno de um dos principais aeroportos da Itália, aliás, da Europa. Então, essas imagens foram requisitadas. Demorou muito tempo para chegar ao Brasil e depois que chegou ao Brasil, permanecem as 7 chaves com a Polícia Federal e depois com o ministro Dias Toffoli. Por quê? Por quê? Basta mostrar. Todos nós, brasileiros, vamos tirar nossas conclusões, porque imagens não mentem. Simples assim. Mas não. Esses brasileiros que ousaram discutir, e nós sempre fazemos um preâmbulo, nós não defendemos, nós não compactuamos com nenhum tipo de violência, de agressão, de hostilidade, de forma nenhuma. Mas aparentemente houve uma discussão acalorada, não sabemos o motivo. Sabemos que o ministro Alexandre de Moraes xingou, né, se chamou de bandido, e temos essas imagens, podemos até exibi-las aqui, Paula. Sabemos que esses brasileiros foram chamados de bandidos, vocês serão identificados. Foi o que foi dito e foram. Desembarcaram no Brasil, tiveram de prestar depoimento à Polícia Federal. A ministra Rosa Weber imediatamente mandou a Polícia Federal na casa deles, tomar celulares, tomar computadores, carro revistado. Tá aí as imagens, a gente pode exibir com áudio se for o caso. Então, o uso do aparato policial do Estado contra um CPF, contra um cidadão, e nada foi provado. Transcorridos 100 dias, tudo que temos são calhamaços de papel da Polícia Federal e da Polícia Italiana dizendo que aparentemente, levemente tocado, indica que, mas não prova, e se não prova é porque não houve. Ação-reação, causa-efeito, ponto. Diante disso, peritos da Polícia Federal disseram: nós fomos proibidos de exercer o nosso ofício, periciar as imagens. Por que um outro delegado periciou e não nós? E o que aconteceu na sequência? A Polícia Federal do ministro Flávio Dino mandou investigar estes peritos, processá-los. Então,
Nós estamos vivendo aqui no Brasil, talvez, o maior caso de abuso de autoridade da história do Poder Judiciário, porque é representado, nesse caso, por ministros da Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes, que é vítima, acusa, né, foi designado pelo ministro Dias Toffoli como assistente de uma acusação que não existe. O Ministério Público disse que isso era uma excrescência jurídica, um atropelo do devido processo legal. Não é prerrogativa dele, magistrado, ser vítima, acusador e juiz da causa. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas nós estamos vivendo um processo que talvez Kafka, lá atrás, há um século, achou que nunca sairia das páginas do seu livro Processo.